Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um encontro semanal aqui no canal A Bíblia na Minha Vida. É uma alegria estar com vocês mais uma vez para juntos estudarmos aqui a lição da Escola Sabatina. Está aqui a minha lição, tá? O livro de Êxodo é o tema trimestral e eu estou aqui nesse ambiente improvisado dentro do meu carro, como vocês podem analisar, que eu estou passando alguns dias de férias com a minha família aqui em Tatuí, interior do estado de São Paulo. Tatuí, inclusive, cedia, né, a Casa Publicadora Brasileira. A sede da Casa Publicadora Brasileira fica aqui em Tatuí, né? As demais filiais estão aí espalhadas pelo Brasil. Estou supervisionando hoje a CPB do Rio de Janeiro, tá? Então, se você quiser alguma coisa de lá, entre em contato com a gente no DDD 21 3872 7375. Inclusive, a lição da Escola Sabatina, assinatura, renovação de assinatura. Nós estamos chegando num período de renovações de assinaturas. A gente chama esse período de Maná ou Projeto Maná. Maná, para quem não conhece, é aquele pão que caía do céu, aquele alimento que caía do céu em forma de pequenas sementes ali, onde os israelitas no deserto recolhiam aquele material e faziam para si bolos, faziam pão, enfim, era o alimento de Deus para poder saciar o seu povo durante a sua jornada pelo deserto. E o maná em nossa vida não é nada mais, nada menos do que a lição da Escola Sabatina, que nos conduz para a Bíblia, a Palavra de Deus. É por isso que eu não deixo de estudar aqui a minha lição, tá? Todos os dias a gente estuda, eu estudo a minha lição, a minha família tem a lição da Escola Sabatina, somos assinantes da lição da Escola Sabatina. Eu quero convidar você também para fazer a renovação da sua assinatura ou fazer a sua assinatura anual se você ainda não tem, tá? Ela é muito acessível, você pode comprar essa assinatura por meio de um cartão de crédito, débito, fazer um Pix, enfim. Nós temos diversas modalidades de pagamento para facilitar para você o acesso. E a CPB do Rio de Janeiro, onde a gente gerencia, quer facilitar mais ainda para você. Nós estamos aí nos envolvendo em plantões de assinaturas em meio a igrejas espalhadas no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, enfim. A gente quer fazer um grande movimento para a honra e glória de Deus, a fim de estarmos municiados com a palavra de Deus, por meio do nosso guia, Lição da Escola Sabatina. Então, se você quer entrar em contato com a CPB, utilizando o nosso WhatsApp comercial, já sabe o número, DDD 21 3872 7375. Agora vamos junto comigo aqui, porque a gente tem a alegria de mais uma vez estar recapitulando a lição da semana. E a lição da semana, olha só, foi aqui, Páscoa, a lição de número 5. Páscoa, a Páscoa. Esta lição de número 5 é a sequência da lição de número 4 que nós estudamos, que fala sobre as pragas. Como foram 10 pragas, né, que estão relatadas aqui no livro de Êxodo, nós já viemos estudando já desde semana passada. Hoje nós vamos falar da 10ª praga, a morte dos primogênitos. Mas é interessante que nessa 10ª praga, Deus a anuncia de um modo diferente, né? Diferente das demais. Você vai entender o motivo. É o último chamado ali, o último convite que Deus fez para a nação egípcia reconhecê-lo como Deus verdadeiro, tá? O último convite que Deus fez para Faraó para reconhecê-lo como Deus verdadeiro. Deus fez diferentes manifestações de poder, como nós pudemos analisar até aqui, para que aquele povo pudesse reter do Senhor as suas bênçãos. Mas, infelizmente, a gente viu que até então, a 9ª praga foi aqui as trevas espirituais, 3 dias de trevas espirituais no Egito inteiro, e as pessoas ficaram ali, quem sabe, temerosas, refletindo em algo que estava acontecendo, e agora viria a 10ª praga. Viria a 10ª praga. E como os egípcios poderiam se salvar? Eis aí uma pergunta muito importante. Vamos começar a revisar aqui? Bom, vamos lá. Eu quero ler com vocês Êxodo capítulo 12, primeiro, versos 26 e 27. Quando seus filhos perguntarem,
Que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Nós temos 3 ideias principais aqui nesse texto. Primeiro, a historicidade da Páscoa, ou a historicidade do que aconteceu nesta última praga, nessa 10ª praga com a morte dos primogênitos, deveria ser lembrada pelas gerações e gerações do povo israelita. Então, essa educação religiosa deveria ocorrer como um ordenamento entre as famílias dos israelitas. Segundo, a Páscoa em si, a celebração da Páscoa estabelecida por Deus, instituída pelo Senhor entre o povo de Israel, ainda no Egito, foi exatamente um sacrifício substitutivo. Olha só o que faz você lembrar aí, ó. Você que já está antenado na lição, já tem aí várias semanas, um sacrifício substitutivo. Páscoa é um sacrifício substitutivo. Então, essa celebração da Páscoa também era um ordenamento entre os israelitas que deveria ser comemorado, festejado, lembrado por gerações e gerações. E por fim, nós temos aqui a parte da morte dos primogênitos. É interessante nós analisarmos isso. Deus teve prazer na morte dessas pessoas? A morte foi uma ação de Deus ou foi uma retribuição que veio da parte de Deus? O que vocês acham? Escrevam aí no chat, aí nos comentários. Olha só, a morte dos primogênitos foi uma ação vingativa direta de Deus ou foi uma retribuição divina por parte de Deus? Pense nisso, porque faz muita diferença. Sabe por quê? Vou dar um spoiler aqui, ó. Se você pensar que a morte dos primogênitos é uma ação direta de Deus, Deus então é um ser extremamente vingativo. Mas se a morte dos primogênitos veio como retribuição e consequência do pecado, opa, o que é que disse Paulo, né? O salário do pecado é a morte. Deus, como eu já falei na semana passada, Deus ama o pecador, que se arrepende, que confessa seus pecados, que depende do Senhor. Mas Deus detesta o pecado. E se estivermos associados com o pecado, olhe, a morte será a nossa consequência imediata. E essa morte não é uma morte física apenas. Adão e Eva pecaram no paraíso e não morreram, né? Posteriormente eles morreram fisicamente, mas a morte que nós estamos referindo aqui é a morte eterna. A morte eterna, ela realmente é algo triste, porque Deus, por meio de Jesus, providenciou a ressurreição para todos aqueles que morreram crendo em Jesus. Porém, todos aqueles que morrem sem acreditar na salvação providencial de Jesus, sem estar liberto do pecado, é uma morte eterna. Não vai haver uma segunda chance para essa pessoa. E ela vai apenas ressuscitar para morrer definitivamente. Que situação, hein? Mas olha só, a história aí das 2 ressurreições, ressurreição dos justos e ímpios, é uma história para a gente ver posteriormente. Vamos focar aqui nesses 2 pontos que nós vamos analisar: a historicidade, princípio e prática da Páscoa e a educação religiosa com relação às gerações posteriores de Israel. Na parte de domingo, olha só que interessante, mais uma praga. A palavra praga aqui, no hebraico, é nega, que vem de nagá. Nega é golpe, né? Nagá é tocar, bater. É interessante o trocadilho, né? Faraó, como líder do Egito, ele foi o único responsável por diversas mortes. Por conta do quê? De negar o Senhor. Eu faço até um trocadilho com praga aqui. A 10ª praga veio de uma maneira horrível, né, para os egípcios,
porque Faraó negou a Deus insistentemente até o último minuto. E ele só deixou os israelitas irem embora porque, de certa forma, ele temeu pela própria vida. Mas o seu filho primogênito, o primeiro filho, já havia morrido, e todos os primogênitos do Egito que não se atentaram para as últimas advertências de Deus também morreram, juntamente com as primícias ou as primeiras crias de todos os animais. Que coisa impressionante, né? É terrível, triste, mas isso nos ensina uma lição. E esta lição, ela precisa estar válida para nós ainda hoje. Nós estamos vivendo os últimos dias deste mundo. Existem muitos sinais físicos no mundo, sinais espirituais, sinais da ordem social, da ordem natural das coisas e da ordem sobrenatural também, de que nós estamos vivendo os últimos dias desta terra. A profecia bíblica também nos dá, né, a certeza que nós estamos vivendo nos últimos dias dessa terra. Se nós continuarmos ignorando os convites que Deus nos faz por meio de Jesus, o que vai acontecer? Eu disse no início, todo aquele que estiver associado com o pecado morrerá em pecado. E a morte do pecado, a morte decorrente do pecado é uma morte eterna. Então a maior lição que fica para nós aqui, ao ver esta última praga caindo no Egito, é para que nós fiquemos atentos à oferta de misericórdia e de justiça da parte de Cristo. Enquanto a porta está aberta, enquanto ainda há vida, há esperança de salvação. Se você tem Jesus no coração, você tem a certeza que você está salvo. Se você busca fielmente obedecer aos princípios que Jesus nos entregou, os seus mandamentos, os seus ordenamentos, você tem a certeza que você está desfrutando de uma vida salva, que está em processo de santificação. Glória a Deus por isso. Se você está nesse caminho, assim como eu e outros, e como todos nós desejamos estar cada dia mais, tenha certeza de que as misericórdias do Senhor são o motivo de nós não sermos consumidos, né, diariamente. Mas, infelizmente, grande parte do Egito, neste momento, não estava voltado para essa face misericordiosa do Senhor. E a 10ª praga veio, né? Essa 10ª praga, ela tem a ver com a Páscoa, porque, como eu disse, qual foi a orientação que Deus deu para os israelitas? Está aqui no capítulo 11 de Êxodo. Ao contrário das 2ª, 4ª, 5ª e 8ª pragas, que carregaram a expressão condicional se, as demais foram anunciadas apenas como juízos vindicativos e retributivos de Deus. A 10ª praga apresentou uma declaração detalhada. Olha só que interessante. Uma declaração detalhada do que Deus iria trazer. Então, ou seja, Deus deu sim, neste último momento, a oportunidade para Faraó e para todo o seu povo se arrepender. A 10ª praga, ela não ocorreria se Faraó, então, se voltasse ao Senhor e influenciasse para o bem a sua nação. Mas Deus, sabendo antecipadamente o que aconteceria com Faraó, Deus, sabendo antecipadamente como ele negaria as ofertas de misericórdias, não teve outra alternativa a não ser permitir que o seu anjo destruidor passasse pelo Egito. E todos aqueles que seguiram a ordem do Senhor, dada a Moisés, com a riqueza de detalhes, tiveram suas vidas salvas. Entre eles, inclusive, entre os israelitas, inclusive egípcios. Pessoas que confiaram no Senhor, confiaram nas palavras de Moisés e entenderam o propósito do que estava acontecendo. Entenderam a magnitude da luta espiritual, da guerra espiritual que estava ocorrendo ali no Egito. E eu lembro vocês, mais uma vez, queridos, que
Deus não guerreou contra Faraó e contra o povo do Egito. Deus guerreou contra os deuses do Egito. A guerra do Senhor era contra a idolatria, era contra o pecado. E quem esteve associado à idolatria e ao pecado, infelizmente, perdeu eternamente a sua vida. Vale lembrar aqui que a Páscoa, vamos ver um pouquinho mais aqui na parte de segunda-feira, como Moisés deu a orientação para que a Páscoa fosse celebrada. É interessante que no meio de todo aquele clima, né? Depois de 3 dias de trevas, aí mais orientações do Senhor ao povo, aos anciões do povo, ao próprio Moisés. Moisés foi ali falar com o Faraó e ainda sofrendo um risco de vida, porque se nós nos lembrarmos aqui, Êxodo capítulo 10, versos 27 até 29, Faraó disse a Moisés o seguinte: se ele voltasse a ver o seu rosto, ele ia morrer. Está aqui, ó, verso 28. Faraó disse a Moisés, Êxodo 10, verso 28, saia da minha presença e tenha cuidado para nunca mais aparecer aqui, porque no dia em que você tornar a ver o meu rosto, será morto. E aí Moisés respondeu: como queira, nunca mais tornarei a ver seu rosto. Mesmo temendo aqui, mesmo podendo, melhor dizendo, perder a vida ao ter que falar a Faraó sobre esta última praga que viria, ele foi. Moisés foi, cumpriu a ordem de Deus, e de uma forma ali que só Deus pode nos explicar na eternidade. Deus refreou o ódio de Faraó para não matar Moisés, e ele pôde dizer, né, sobre a última praga que viria. E é interessante que esse verso 9 aqui do capítulo 11 de Êxodo, verso 9, nos diz o seguinte: então o Senhor disse a Moisés, Faraó não vai ouvir vocês, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. No verso 8, no finalzinho do verso 8, é dito o seguinte: e enfurecido Moisés se retirou da presença de Faraó. Por que Moisés ficou enfurecido? Porque ele sabia que a morte dos primogênitos que viria sobre todo o Egito iria ceifar a vida de muitas pessoas. E ele ficou enfurecido porque Faraó ele não entendeu que ele não ia prejudicar só a vida dele mesmo, mas ele iria prejudicar a vida de muitas pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas. E é isso que o pecado faz em nossa vida. O pecado, meu querido irmão, amigo, o pecado, ele não machuca só você. O pecado machuca todos os que estão à nossa volta. É por isso que o pecado, ele é realmente destrutivo, é mortal. Nós precisamos entender a magnitude do pecado. Seja a idolatria, com a idolatria, não é só você que sofre, mas todos aqueles que estão à nossa volta. Um camarada que idolatra, por exemplo, o seu dinheiro, os seus bens e deixa a família passando necessidade. É ele que está sofrendo? Não só ele, mas a família. E aqueles que poderiam ser o quê? Auxiliados pela família. Um camarada que comete adultério, é só ele que vai sofrer? Não, a sua família inteira sofre, os seus amigos também ficam envergonhados, a igreja inteira sofre, todos sofrem. As pessoas que roubam umas das outras, furtam umas das outras, você acha que é só essa pessoa que sofre? Não, todas as outras pessoas, aquelas que foram lesadas, também sofrem. E todas as outras pessoas que foram lesadas também vão sofrer. Então o pecado, infelizmente, é um vírus mortal. E ele não machuca só aquela pessoa que está associada a ele, mas todas as outras pessoas que estão ali influenciadas ou associadas a quem está em pecado. Então o pecado é sério, é por isso que Moisés saiu enfurecido, porque ele sabia a influência que Faraó tinha sobre o povo. E ele podia converter isso em bênção, mas não fez. E até o último instante resistiu. E enfim, o anjo destruidor veio sobre o Egito, né? Passando casa por casa. E na casa que não encontrassem o sinal, a marca do sangue do cordeiro, os primogênitos morreriam. Sejam de animais, sejam de pessoas, morreriam. E assim ocorreu, né? Então, ou seja, o cordeiro que deveria ser morto
e comido às pressas, né? Era um substituto, né? Cordeiro macho de 1 ano sem defeito, deveria ser comido assado. A família, ou juntamente com outra família, se elas fossem poucas, né? Isso, o cordeiro assado ali, comido com pressas, representa o quê? Cristo, que substituiu o nosso lugar na cruz do Calvário, né? O sangue é um lembrete do sacrifício, né? Substitutivo. Interessante que o sangue pintado ali, marcado nos umbrais das portas dos israelitas, deveria ser feito com isopo. E o isopo, ele é um instrumento que nos remete à graça purificadora de Deus, né? Tudo aqui é um simbolismo, né? O sangue ali nos umbrais. A meia-noite, interessante aqui, essa expressão que a meia-noite, essa expressão a meia-noite aqui é muito interessante nós analisarmos. Por quê? Que foi o trato de Deus com Moisés, né? A meia-noite simboliza a vulnerabilidade. O que você faz à meia-noite? Você dorme. E quando você dorme, todas as outras coisas ficam nas mãos de quem? Ou seja, à meia-noite percebe-se aqui a vulnerabilidade. E foi nesse momento que o anjo do Senhor passou, né, sobre todas as casas ali, e a casa que não tinha as marcas de sangue do cordeiro sacrificado e comido naquela noite com pressa, realmente naquela casa haveria morte. Enfim, nós temos aqui o pão sem fermento, que era um alimento que deveria ser comido junto com o cordeiro, né? Aqui lembra algo interessante, o pão sem fermento, sem levedo, né? Ele é um alimento apropriado para quem vai viajar, né? Ou seja, representa também Cristo sem pecado. E naquele momento, quando os israelitas fossem libertados do Egito, depois da morte dos primogênitos, e fossem expulsos praticamente do Egito, assim como Deus disse a Moisés que iria ocorrer, eles se serviriam, né? Saciariam a sua fome desses pães sem fermentos que foram levados às pressas ali, as massas, né, daquele pão sem fermento foi levado às pressas ali ao deserto quando eles saíram, né, do Egito. E as ervas amargas também que acompanhavam o banquete da Páscoa representavam um lembrete da escravidão egípcia. E mais interessante, esse ritual é comemorado até hoje. Depois do sábado, entre os judeus, a Páscoa é o segundo ritual mais antigo e comemorado até hoje. Vejam só a importância dessa celebração. Ou seja, falei bastante coisa aqui, mas se você esquecer tudo, não tem problema. Lembre-se só desse resumo. Enquanto o povo estava preocupado com o que ia acontecer com eles ali no Egito, a partir da 10ª praga, Deus simplesmente disse: adorem, celebrem a Páscoa e deixe o resto comigo. E foi exatamente o que aconteceu. Todos os israelitas que ficaram atentos, e egípcios também, que se prepararam para esse momento e seguiram exatamente o ritual de adoração e celebração na Páscoa, foram protegidos, foram ali preservados pelo Senhor. Isso aqui realmente nos remete, né, a uma condição muito especial, né, em saber que devemos ser agradecidos ao Senhor, né? Quando nós agradecemos a Deus, a nossa gratidão nos conduz ao crescimento na graça, né? E quando nós crescemos em graça, nós somos capazes, pelo Espírito Santo, de confiar nas providências de Deus. A celebração da Páscoa era um ato de fé, né? Seguir exatamente o ritual que Moisés delegou aos israelitas foi um ato de fé. E este mesmo ato de fé que nós devemos ter até hoje. E rapidamente, o que Cristo fez aqui antes de ser sacrificado como o Cordeiro Pascal, como diz o apóstolo João? O que ele diz? Aliás, como disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O ritual que foi restaurado ou celebrado por Jesus foi a Santa Ceia. Na Santa Ceia, de certo modo, nós vemos ali
uma preservação desse princípio, o princípio da Páscoa, né, que fora celebrada ali em Jerusalém, por ocasião da morte de Cristo. Cristo era o Cordeiro Pascal que foi sacrificado na cruz do Calvário, né? Então, o que Jesus instituiu através da Santa Ceia, né, através do lava-pés, nos remete exatamente a como devemos viver confiando nas providências do Senhor, tá? Então, Páscoa ou Pecha, passar sobre. A Páscoa deveria lembrar os israelitas que o anjo do Senhor passou sobre as suas casas e os preservou com vida. Pecha significa, então, passar sobre, né? É algo interessante de nós analisarmos. A lição aqui na parte de terça-feira, no primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo, diz o seguinte: o Evangelho está ligado à celebração da Páscoa, pois ela apontava não apenas para a libertação da escravidão e a jornada à Terra Prometida, mas também para o sacrifício de Cristo, pelos pecados e para seus méritos, aplicados aos que são cobertos por seu sangue. Séculos depois, aqui o parágrafo posterior, fazendo referência à Páscoa, Paulo escreveu: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Este texto se encontra em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Então, meus queridos, coloquemos aqui algo no coração. Deus não se vingou de Faraó. Deus não se vingou do povo egípcio. Deus simplesmente agiu de forma retributiva por meio de juízos vindicativos. O que é um juízo vindicativo? É um julgamento, uma ação de julgamento que tem como fim identificar alguém que é ofensor e alguém que é ofendido. E Deus identificou como o Egito, como o Faraó, ofenderam seus filhos, ofenderam o povo israelita e vindicou, né? Ou seja, vindicar agiu em favor do povo israelita, de forma retributiva, enviando esses 10 juízos, né, retributivos. O pior deles, o 10º, a morte dos primogênitos. Mas, mais uma vez, nós precisamos lembrar que a guerra do Senhor nunca é contra os seres humanos. Nunca foi contra Faraó e o povo egípcio. A guerra do Senhor foi contra os deuses do Egito e foi contra a idolatria. Foi contra o pecado. E quem esteve associado ao pecado, infelizmente, acabou perdendo sua vida. Queridos, então, o que a gente deve aprender? Essa celebração, como eu disse, a celebração da Páscoa, em meio à morte dos primogênitos, foi um ato de fé, um ato que resgataria Israel. E na parte de quinta-feira, o juízo divino, nós vimos de modo geral como Deus lidou com o problema do pecado ali em meio ao Egito, como Deus lidou com o problema do pecado em meio ao seu povo, como Deus ensinou o povo que o pecado tinha um alto preço. Esse preço foi a vida de seu Filho, Jesus Cristo, prefigurado por meio do Cordeiro, né, sem mancha, sem defeito, que foi sacrificado e teve seu sangue aspergido nos umbrais das casas israelitas, como marca de uma atitude de fé, de obediência e de renovação de vida. E também vimos que, realmente, assim como os deuses do Egito não puderam proteger seus adoradores, realmente o pecado só tem como objetivo destruir as nossas vidas. Queridos, nós vamos ficando por aqui. Nós elencamos aqui as principais ideias que esta lição nos trouxe. Tem muito mais coisa bacana aqui para comentar e eu convido você a fazer aí comentários através do chat, né? Envie aí os seus comentários, o que você pensou sobre uma lição. Uma pergunta muito interessante que eu deixo aqui para você responder aí no chat, olha só. Como entender que o Senhor foi justo
ao matar os primogênitos do Egito e o mundo no dilúvio, muitos dos quais eram inocentes. É possível conciliar isso com o amor de Deus? Olha, por tudo, minha resposta, por tudo que eu analisei aqui na Bíblia, por tudo que eu conheço com relação ao caráter de Deus, eu vejo que o juízo de Deus é sempre justo. Por quê? Porque os juízos de Deus são carregados de sua justiça e de suas misericórdias, e são exatamente balizadas pelo seu amor. O amor de Deus é justiça e é misericórdia. Se não fosse assim, meus queridos, Deus não poderia ser Deus. Qual foi a única solução que Deus providenciou antecipadamente para o pecado? A morte de seu Filho, Jesus Cristo. Portanto, nós vemos que em todas as medidas, em todas as suas ações, Deus é justo. Deus é justo e nós sabemos que o pecado ceifa a vida de todos aqueles que estão associados com ele. É o princípio da semeadura. A gente realmente vai colher aquilo o que nós plantarmos, né? Nós realmente vamos colher aquilo o que nós plantarmos. Se você plantou amor, você vai colher amor. Se você plantou ódio, você vai colher o ódio. Se você plantou discórdia, você vai colher discórdia. Se você plantou a vingança, você vai colher a vingança. Se você plantou inimizades, você vai colher inimizades. Então é mais interessante plantar o quê? Plantar amor, plantar paz, plantar liberdade, plantar realmente harmonia, alegria, plantar realmente atitudes que nos elevam para Deus e não para as mãos do inimigo. Tá bem? Deus abençoe a todos. Na próxima semana nós vamos estudar aqui um novo assunto. Olha só que bacana, ó. A travessia do Mar Vermelho. Esse aqui é o assunto da lição de semana que vem, a travessia do Mar Vermelho. Vamos ver como Deus manifestou poderosamente ali em meio a um Mar Vermelho, como Deus abriu o Mar Vermelho, uma história épica que ninguém praticamente desconhece, praticamente no mundo inteiro ninguém desconhece essa história, como Deus abriu o Mar Vermelho, como Moisés passou ali com o povo entre o mar, perseguidos, né, pelo povo, pelo faraó e seus soldados que estavam ali com aquele ódio, com aquela vingança, perseguindo a cada um deles, como Deus ceifou a vida de faraó e de soldados e todos eles, né, conservando a vida do povo israelita. Tem uma história impressionante que nós vamos ter o prazer de reviver, né, de recontar, de poder estudar e assim reter os princípios, né, que servem para a nossa vida. Deus abençoe a todos, eu agradeço vocês mais uma vez. Compartilhe aí com seus amigos. Se ficou alguma dúvida, coloca aí no chat, a gente vai ter o prazer de responder. Às vezes a gente se empolga com os detalhes e se esquece de umas outras ideias, não tem problema, você está aí para isso, para me ajudar a me lembrar, né, do que eu poderia ter falado, do que eu poderia falar, e assim nós vamos nos entendendo, nos relacionando e proporcionando bênçãos uns aos outros cada vez mais. Querido, mais uma vez um abraço, Deus lhe abençoe e até a próxima semana.